Paz do Senhor, bom dia, bom dia. Eu vou estar colocando no final desse vídeo, um vídeo que me foi mandado, né? Eu não sei nem se eu posso usar o vídeo de outra pessoa, mas outro dia eu estava gravando um vídeo, deixei a televisão ligada no R.R. Soares, minha mãe estava vendo uma pregação dele, e enquanto eu estava lá fora gravando, parece que entrou um cantor. E o cantor, ao começar a cantar, ele cantou um pouco mais alto e enquanto eu estava gravando o louvor, né? E o YouTube veio falar que o meu vídeo tinha direitos autorais, quer dizer, muitas coisas assim que eu não consigo compreender um pouco muito, mas eu creio que tudo envolve Mamon, né? Que é o Deus desse século, dinheiro. Mas, enfim, vou estar botando esse vídeo, qualquer coisa eu tiro depois. Mas é para entender qual é o melhor governante, qual o melhor presidente. Vamos ver isso dentro da Bíblia? Qual o melhor presidente? Aqui em Jeremias, você lendo Jeremias 34, versículo 8, você vai encontrar Deus falando com um povo revoltado. Por quê? Porque Deus fala assim: eu tirei vocês da terra do Egito, da escravidão, eu libertei vocês e eu dei uma ordem, né? O povo, o próprio povo, escravizava o próprio povo. Então vamos lá, eu sou de Israel, mas eu tinha um israelita também ao meu serviço, escravo. Então eu preciso dele para trabalhar na obra, tal. Então Deus fez o seguinte: vocês vão ficar 7 anos com eles, mas depois vocês vão soltá-los e vão dar carta, forro. Aqui fala assim, ó, que cada um despedisse forro seu servo e a sua serva. O que era isso? Era dar uma carta, né, dizendo, olha, ele é livre, ele não é mais escravo, para que outra pessoa também não pegasse e o escravizasse, tornasse essa pessoa livre. Veja bem, Deus veio falando: eu vos tirei da escravidão, eu vos libertei e eu quero que através dessa libertação que eu fiz na sua vida, você venha libertar todos que estiverem ao alcance da sua mão. E aqui Deus está revoltado, por quê? Calma, o que isso tem a ver com governo? O que isso tem a ver com política? Deus aqui está revoltado porque o povo, na época do rei Ezequias, até obedeceu, mas depois se arrependeram. Pô, a gente está tendo, perdas financeiras. O que é melhor? Obedecer a Deus ou ter perdas financeiras? Então o povo pegou novamente e tornou o povo cativo. E aqui Deus está revoltadíssimo. Só que vamos em Daniel. No livro de Daniel, vocês vão entender, calma. No livro de Daniel, no capítulo 2, você vai encontrar o rei Nabucodonosor. Esse rei, lá, volta para Jeremias. Meu Deus, eu não sei porquê, eu tanto prego, volto para Jeremias. Jeremias ficou 40 anos pregando, arrependei-vos, o povo nada. Nada. Deus faz desse jeito, por fazer do outro. Olha, eu quero que fale isso, o outro falava outra coisa. Deus falava uma coisa, o povo fazia diferente, né? E aí Jeremias falava, olha, Deus está falando para se arrepender. Se arrepender, tudo certo. Se não se arrepender, Deus vai entregar o povo na mão do rei Nabucodonosor. Então era um rei da Babilônia. Era um rei de uma terra que Deus falou, olha, vou destruir Babilônia. Babilônia significa confusão. Babilônia significa tá tudo errado. Babilônia significa Deus não tá aí nesse negócio. E Deus falou, olha, vou entregar o povo na mão do rei da Babilônia, né? Vou entregar, vocês se arrependam, ouçam a minha voz, olha Deus falando. Mas o povo nada. Então chegou o dia e o rei da Babilônia, do jeito que Deus falou, ou seja, ninguém faz nada se Deus não permitir. O rei da Babilônia veio, levou o povo cativo, e ali em Jeremias, né, nessa carta que eu acabei de ler ali, o povo falando, Deus falando de novo, aborrecido lá em Jeremias, no versículo que eu acabei de ler, 34, se não me engano, né? Deus aborrecido porque mandou soltar o povo e não soltaram, né? Deus aborrecido com a idolatria, as pessoas estavam fazendo imagem de escultura, de pedra, de madeira, adorando aquilo que está no céu, fazendo imagem de deuses que está no céu, fazendo imagem dele, e ele revoltado, ele não faça imagem
O que Deus fala na palavra dele, coisa de barata, material barato, não façam imagem de mim com material barato. Ele abomina, ele não gosta. E o povo fazendo, Deus falando e o povo não tá nem aí fazendo. Então rei Nabucodonosor veio e levou todo mundo cativo. Aí a gente chega aqui em Daniel, esse rei, né, que já levou todo mundo cativo, inclusive Daniel, né, Jeremias deu branco agora, mas tem um capítulo em Jeremias onde fala dos figos bons e figos maus. Daniel é um figo bom, também foi levado cativo, mas tudo no controle de Deus. Daniel tá benzão lá, cativo, comendo do bom e do melhor, cativo, se vestindo benzão, cativo, e o rei se agradando dele. Mas aí fala no capítulo 2 que esse rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e o sonho é profético. Como alguém que é um rei da Babilônia, mas escolhido do Senhor. Tem um sonho profético. Ele teve um sonho e isso turbou ele. Ele chama magos, astrólogos, adivinhos, enfim, chama todo mundo que tem religião, que religião não é coisa de Deus. Religião é coisa do capeta, irmão. Religião significa religar a deuses. Então ele pega todo esse povo, né? Porque Jesus ele não deixou religião. Então se Deus não deixou religião, a religião foi criada pelo homem. Então a palavra religião, criação do homem, seria religar a Deus. Mas só que não religa. Não religa a Deus. Ao contrário, a religião, a religiosidade nos afasta de Deus. Então o correto da palavra religião seria religar a deuses. Deus, ligar a deuses e desligar de Deus. Então, como, né? Aí chama esse povo todo, esse povo de tudo quanto é tipo de religião, e o rei fala o seguinte: olha só, eu tive um sonho, esse sonho está perturbando a minha mente. Eu quero que vocês me digam qual é o sonho. Por que o rei falou isso? Esse povo está querendo me enganar, hein? Esse povo, eu vou contar o sonho. Você pode ler lá. Você pode ver lá que você vai entender. Estou voltando palavras simples e bem explicadinho. O rei pensando assim, eu vou contar. No meu sonho eles vão falar palavras perversas, é o que ele fala. Ou seja, vão inventar historinhas, né? Vou cada um contar a sua história e eu vou ter que engolir isso. Para eu saber se eles estão dizendo a verdade, eles vão ter que revelar o sonho que eu tive. E deu ruim. Deu ruim, sabe por quê? Porque o sonho veio de Deus. E sonho de Deus só revela quem é de Deus. O capeta não tem condições de saber os pensamentos de Deus, né? E aí deu ruim. Aí o povo, rei, qual o rei? Ainda fala assim, nenhum rei na face da terra fez um pedido desse. E o rei não tá nem aí, entendeu? Doutrina de lá não é doutrina de cá. O rei não tá nem aí, o rei quer, olha, vocês estão querendo me enganar. E sabe uma coisa? Eu vou matar todo mundo. O rei tá revoltado. Vou matar todos os astrólogos, sábios, magos. Aquele que vier com história de eu tenho um dom da revelação, mas não revela, vou matar todo mundo. Só que chega aos ouvidos de Daniel. E Daniel chama Sadraque, Mesaque e Abednego e eles vão orar. E Deus dá a revelação. E Daniel chega até o rei e fala ao rei, né? Revela ao rei, né? E o que o rei sonhou? O rei sonhou com uma estátua bem grande, e essa estátua era feita de ouro, prata, cobre, né? E uma parte os pés era de ferro e madeira, uma parte de ferro também, e os pés de ferro e barro, né? E essa estátua significa governos. Todos os governos. E ali Daniel fala, olha, o governo de ouro é o Senhor, ou seja, é um governo forte, é um governo bom, mas tem um governo de prata, que é um pouco mais, né? O governo de cobre, um governo de ferro é um governo forte, mas os pés já é ferro e barro, então tem uma parte que desse governo que é forte, mas tem um lado fraco nesse governo. Levando para os dias de hoje, pensa nisso, gente. Séculos e séculos antes de Jesus nascer, o rei da Babilônia, ou seja, um presidente, nós estamos vivendo na Babilônia, esse é o mundo da confusão, mas um presidente estava tendo revelação do céu para governar. E Deus estava falando, olha, teu governo é bom, teu governo é forte, porque eu estou falando contigo e você está me ouvindo a minha voz, né? Mas Daniel deixa claro ali que nenhum governo é 100% bom, porque virá uma pedra, e essa pedra destruirá todos os governos.
Ali Daniel está falando, olha, todos os governos, apesar do Senhor ser um governo bom, terá falhas, nenhum governo será perfeito, mas virá uma pedra que destruirá todos os governos, e esse governo será bom. Esse é o governo de Cristo. O que isso tudo tem a ver com hoje? Vai votar? Vote. O dom do discernimento nos faz ver e ouvir mais do que as outras pessoas. Eu não entendo muito de política, mas eu tenho visto e ouvido. Eu tenho visto um governante fazendo pacto com o diabo e dizendo, olha, diabo, se você me der o governo, eu vou fazer isso e aquilo. E tenho visto um outro que se reúne e ora antes de começar alguma coisa. O período, Deus está falando aqui, nenhum governo será bom, nenhum, somente o governo de Cristo. Mas Deus está te deixando hoje uma escolha. Pense bem antes de em quem você vai votar. Porque nós somos pó, a terra está se destruindo e nós fomos feitos da terra. Nós vamos morrer, mas nossos filhos e netos vão ficar embaixo desse governo. Um governo onde a pedofilia vai deixar de ser pedofilia. Um governo onde, se você ficar 6 meses fora da tua casa, alguém invadir tua casa, ela tem direito. Porque é isso. Babilônia significa confusão. Deus hoje está falando, veja bem quem você vai votar. Que o teu governante tenha princípios de Deus, tenha caráter de Deus. Que o teu governante pense no que Deus quer, de que maneira Deus quer. Por incrível que pareça, o rei Nabucodonosor, ele não adorava a Deus. Mas ele passou a fazer decretos, porque ele estava tão perto de Daniel. Coloque homens de Deus no governo, mesmo falhos, porque Deus está falando para você hoje. Não existirá um governante perfeito. Todos terão falhas, mas procure colocar no governo da tua casa, no governo do teu país, pessoas que tenham os princípios de Deus. Quais são os princípios de Deus? Não matar, não roubar, não destruir, amar o seu próximo como a ti mesmo, não adulterar, não trair, não mentir. Quais são os princípios? Ajuda teu irmão. Os princípios de Deus são bons, as leis de Deus são perfeitas, boas e agradáveis. Deus quer nos tornar livres. O nosso pecado tem trago consequências. O nosso pecado tem deixado que Deus nos entregue na mão do rei Nabucodonosor. Então, pense nisso quando for votar. Procure saber o que teu candidato acredita. Procure saber com quem teu candidato está fazendo aliança. Houve uma batalha no céu, lá em Apocalipse fala. Miguel e seus anjos batalharam contra um inimigo. Um dos anjos de Deus se rebelou. E esse anjo ele foi expulso do céu. Deus não ficou dando soquinho com ninguém, não. Os anjos dele sim. Mas Deus não deu soquinho, não. Uma palavra de Deus e pronto. Satanás e seus anjos saíram. Tem governante fazendo pacto com esse anjo que foi expulso do reino de Deus. E aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque nesse governo perfeito que é falado aqui em Daniel capítulo 2, depois você lê lá, só quem for amigo de Deus, só quem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, só quem quiser Jesus como seu governante, como seu presidente, vai viver nesse reino de paz. Você quer um mundo perfeito? Então seja perfeito, procure ser perfeito. Vou falar uma coisa aqui rápida para encerrar esse vídeo. Minha filha acabou de chegar da escola e ela disse que ela estava lá na frente, uma senhora de 60 e poucos anos, falou assim, minha filha, deixa eu passar que eu tô com o pé ruim. E aí ela foi, se apertou, ficou apertadinha, deixou a senhora passar. Mas isso fez com que chamasse a atenção dela para essa senhora. E ela disse que teve uma hora que olhou, ela em pé, né? Olhou lá para trás a senhora em pé, uma senhora de cabelo branco, com o pé machucado, em pé, e cheio de gente jovens dentro do ônibus sentado. Não era só estudante não, irmão. Tu tem 40 anos, tu tá bem de saúde, tu é jovem. Mas ninguém levantou para essa senhora. Nós queremos um governante bom, mas somos bons também? Será que nós somos também bons para querer um governante bom? Tá na hora da gente também querer mudança aqui, ó. Que a nossa maior batalha não é contra a carne, não é contra o demônio, não é contra o presidente, não é contra o vereador, não é contra a nossa família, contra o nosso vizinho, contra ninguém. A nossa maior batalha
é contra nós mesmos. Precisamos, se queremos um mundo melhor, temos que começar, ó, aqui dentro. Beijo na alma. Fui. Vê o vídeo aí. Qualquer coisa eu retiro o vídeo depois.